Povo de Deus, a paz do nosso Senhor. Estamos de volta aqui no nosso canal Emuná do Eterno. Eu sou o pastor Paulo Marins e nós retornamos a vocês. Lembrando que na semana passada nós lançamos uma mensagem, um vídeo para vocês, mas essa mensagem ela ficou ainda para se completar, ou seja, ficamos proposto a passar para vocês a segunda parte, que vai ser o complemento dessa primeira. Quem não assistiu a primeira parte, eu peço que assistam, vejam, para que você possa entender a segunda parte que vamos estar agora gravando para vocês. Vai ser uma bênção. Então contamos com a sua participação, dá o seu link, participe conosco, porque Deus tem bênção para vocês. E assim o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Então, meus irmãos, povo de Deus, como prometido, estamos aqui de volta no nosso canal Emuná, para a gente fazer o cumprimento da mensagem que lançamos na semana passada. A mensagem da semana passada nós falamos sobre haveria realmente o Eterno matado um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, e vimos pelas escrituras que isso é um mito religioso, é uma tradição religiosa que se pendura por muitos anos, mas pelas escrituras nós vimos que isso é um mito. A pele que o Eterno fez ali é uma pele humana, não matou animal nenhum, ou seja, ele criou um órgão, esse órgão que nós temos hoje chamado a pele humana, então cobriu o corpo do homem da pele humana. E vamos entrar agora numa mensagem que ela está ligada a essa, ou seja, a transfiguração de Yeshua. Então vocês vão entender o estado original de Adão, nós vamos entender agora pelo nosso Senhor amado Yeshua, o Filho do Eterno. Então vamos estar lendo a palavra do Senhor e assim vamos estar meditando na mesma, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28, eu vou estar lendo com vocês essa palavra e assim nós vamos estar meditando. Lucas 9, versículo 28 em diante. Diz assim: cerca de uma semana depois de Yeshua ter, ou Jesus, como pode estar na sua Bíblia, ter tido estas coisas, levou Queifa, Yohanan e Jacó. Queifa é Pedro, Yohanan é João e Jacó é Tiago. Na sua Bíblia vai estar assim: consigo subiu ao monte para orar. Enquanto orava, apareceu de sua face, ou seja, a aparência da sua face mudou. Enquanto ele estava orando, a aparência da sua face mudou. Suas roupas ficaram de um branco resplandecente. De repente havia dois homens conversando com ele. Ou seja, de repente, naquela visão ali, naquele momento que Yeshua estava orando, que o corpo dele estava se transfigurando, apareceu dois homens conversando com ele. Quem é esses dois homens? Moshe e Eliarrio, que na sua Bíblia está Moisés e Elias. Então Moisés e Elias lhes apareceu em um resplendor glorioso, ou seja, Moisés e Elias apareceu ali junto dele, tomado de glória, com seu corpo resplandecente em glória, e falavam sobre o seu êxito, ou na sua Bíblia pode estar a sua partida, que deveria ser cumprido brevemente em Jerusalém. Na sua Bíblia está Jerusalém, e Jerusalém. Queifa e os que estavam com ele foram dominados pelo sono. Acordando subitamente, eles viram que a sua glória e dos dois homens em pé ao lado dele. Quando o homem ia deixar Yeshua, Queifa disse-lhes, pedindo a ele: mestre, permita-nos fazer 3 tendas aqui, uma para Moisés, uma para ti, uma para Moisés e uma para Eliarrio. Então nós lemos essa palavra, que ela é importante para o que vamos falar hoje. Primeira coisa a entender aqui, que eu quero também ler um outro versículo para você entender bem. Aqui em Mateus 16,
E o versículo 13, Mateus 16, versículo 13, diz assim: quando Yeshua entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos talmidim, ou aos discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então, Yeshua, nesse momento, nessa que estamos lendo aqui, ele está no território de Cesareia de Filipe. Território ali nas proximidades, dentro das proximidades ali da Galileia. Ele está ali perto da Galileia, não exatamente na Galileia, perto. Como se fala perto, ele está ali nas proximidades. Porém, essa parte que ele está ali, ele chega aos discípulos e fala isso com eles, e ele, dali em diante, ele caminharia para o Monte Hermon. A tradição religiosa fala que o Monte da Transfiguração, dá-se o nome, que o Monte da Transfiguração é o Monte Tabor. Tabor, ele fica lá embaixo, talvez aí, não sei se você vai poder ver, mas você tem um mapa aí na tua Bíblia, você pode olhar o mapa de Jerusalém. Tabor, ele fica bem aqui embaixo. Ele fica lá realmente dentro da Galileia, da região da Galileia, que é uma região nos dias do Nosso Senhor, ela é dominada pelos gentios, essa região, tá? E o Senhor está aqui, próximo ao Monte Hermon. Então, o nosso Senhor, ele está bem próximo ao Monte Hermon, que é Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe para o Monte Hermon é uma caminhada de 20 quilômetros, aproximadamente. Essa caminhada, ela é uma caminhada de um dia. E aqui o Tabor, a caminhada dele seria mais longa, muito mais do que um dia. E nós lemos, vocês acabaram de ver comigo, que nós lemos que esse acontecimento ali do Monte da Transfiguração, que muitos dizem que é o Monte Tabor, e eu vou explicar por que não é, que é o Monte Hermon, não só pelo sentido geográfico que eu mostrei, que ele estava muito mais próximo do Monte Hermon do que do Tabor, como se ensinam, porque não só a construção logística, mas a construção também espiritual. Porque o Monte Tabor, ele é dominado nos dias do Senhor, não só pelos povos gentios que habitam em toda a Galileia, um número considerável bem grande de gentios que habitam na Galileia, como também lá no Monte Tabor, no topo do Monte Tabor, nos dias do Nosso Senhor, não nos dias de hoje, nos dias do Nosso Senhor, havia lá uma fortaleza romana, lá em cima. Então não só tinha a fortaleza romana e os soldados romanos, é evidente, mas como os gentios, eles subiam aquele monte para prestar culto aos seus ídolos, sacrifício a ídolos, matar animais impuros, como porcos e muitos outros, que os judeus não faz um uso, é considerado animais impuros. Então aquele lugar é dominado por uma espiritualidade negativa. Então jamais o Nosso Senhor iria para aquele local. Primeiro pela questão logística, que está distante, ele tem que descer, de Cesareia ele tem que descer toda aquela trajetória para chegar lá no Tabor. E tem essa problemática espiritual, que é uma região dominada por romanos e por mais pessoas gentios, e que aquele lugar se fazia muito uso de adoração a ídolos, porquanto os gentios dominavam aquela região. Já o Monte Hermon era o Monte da Bênção, está lá no Salmo 133, ó tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, Salmo 133, do versículo 1 ao 3. Então, o Monte Hermon, ele tem uma representação muito significativa para o povo de Israel. E o nosso Senhor, ele subiu ao Monte Hermon. Ele foi para o Monte Hermon. Então a transfiguração do Senhor não se deu no Tabor, como a religião, as tradições cristãs ensinam. Não, foi no Monte Hermon. Por tudo isso que eu lhe falei a vocês. Mas vamos lá. A transfiguração do Senhor, ela vai se dar aproximadamente ali entre 8 a 6 dias antes dele entrar em Jerusalém. Ele vai para aquele Monte Hermon.
É claro que ele foi ali para buscar o quê? Uma orientação do Pai, uma orientação divina, um conforto divino, um revestimento, todo um amparato espiritual, porque está faltando uma semana para ele entrar em Jerusalém. E essa semana era uma semana crucial, era a semana que ele seria pego para ser sacrificado por nós, para ser imolado, para ser pendurado no madeiro. Então, uma semana antes ele sobe naquele monte, porque algo de especial ele precisa mostrar a Pedro, a João, a Tiago. Ele só leva os 3, os outros demais ficaram lá embaixo, não foram para lá para cima junto com eles. Quando ele sobe lá, né, é uma caminhada mais ou menos de 3.000 metros caminhando. É um retiro espiritual, subindo. É uma caminhada de subida até o topo do Monte Hermon, uma caminhada aproximadamente de 3.000 metros de altitude, né? Então eles foram para lá. Naquele momento que eles estão lá a orar, certo momento da oração, que o Yeshua está ali orando, o corpo dele, o seu rosto, o corpo dele começa a se transformar, começa a ver uma chamada metamorfose, ou seja, uma mudança. O corpo dele, humanamente falando, como é o nosso, natural, o corpo dele começa a se transformar. E qual é essa transformação? Essa transformação ela vai se dando gradativamente, ou seja, ele vai se transformando, se transfigurando no perfil, no corpo original. Esse é o assunto do primeiro. Ele volta para a sua prerrogativa original. Ele volta para o estado de como era o corpo do homem antes da queda. Um corpo de luz, de glória. Lembre-se que no início, lá em Gênesis, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como vai fazer o homem a imagem e semelhança se o eterno é espírito? A semelhança, tudo bem, mas a imagem? Como é que vai ter a imagem do eterno se ele é espírito? A semelhança, não precisamos nem entrar em contestação, mas a imagem, como é que vai ter a imagem do eterno se ele é espírito? Mas quem está com o eterno ali? Ele fala no plural, façamos, e Yeshua, o Filho, está ali. E o Filho, ele tem corpo. Ele tem corpo. Então o Filho tem forma. Então o homem é feito em quê? Nos moldes do Filho. Ou seja, ele é o molde de todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Portanto, tudo aquilo que foi feito, sem ele, nada seria feito, nada existiria. Então, o Filho é o molde da criação. Se ele é o modelo da criação, ele é a forma da criação, então Adão é a imagem do próprio Filho. Então, por isso que está ali, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então você vê que quando o Yeshua está ali se transfigurando, ele está indo no processo de como o homem era no seu estado original. E os discípulos, Pedro, João e Tiago, estão vendo aquilo ali, e eles, antes de adormecer, me parece que ali foi um impacto espiritual tão grande que eles acabam adormecendo. Antes deles adormecerem, eles vê chegando perto de Yeshua 2 homens. E eles reconhecem quem esses 2 homens. E esses 2 homens estão também com seu corpo de glória, num estado glorioso. Eles se chegam perto de Yeshua, ou seja, Moisés e Elias chegam perto de Yeshua e eles começam a conversar. Eles começam a conversar a respeito de uma estratégia, como Yeshua ia enfrentar os dias finais do seu ministério, o que ele ia passar. Então, quando ele está ali naquele momento ali, aqueles homens estão conversando ali, mas não é simplesmente só a conversa
de estar trazendo uma orientação, um conforto, uma autoridade, um revestimento, coisas dessa natureza para Yeshua. Não é só isso. O que está acontecendo ali é uma conexão. Ou seja, há uma conexão entre Yeshua, a Torá e os profetas e os escritos. E os escritos são os Salmos, Crônicas, Eclesiastes, Provérbios. A Torá é os 5 primeiros livros que temos na nossa Bíblia, e os profetas. Então está ali, Yeshua está entre a Torá e os profetas, e todos os escritos, está se conectando. Por quê? Porque a Torá fala dele e os profetas falam dele. Então aquela transformação de mostrando ele entrando numa prerrogativa original, como era o homem no princípio, ao mesmo tempo ali os dois estão conversando com ele, mostrando que Yeshua é a conexão entre a Torá e os profetas. Então, é preciso entender isso. Por isso que Moisés fala lá em Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés vai falar que o Eterno usa Moisés dizendo que eu suscitarei entre os seus irmãos, no meio do meu povo, um profeta semelhante a mim, semelhante a Moisés. Ou seja, vou levantar um homem semelhante a mim dentre os irmãos. Isso mostra o quê? Que Yeshua não é árabe, não é europeu, não é brasileiro. Yeshua é judeu, porque ele vai sair do meio dos irmãos. Ele vai se levantar, ou seja, ele é um israelita. Ele tem uma pátria, ele tem uma árvore genealógica. Está entendendo? Então Yeshua não é romano, não é italiano, como muitos fizeram, o transfiguraram ele nessa situação. Ele é um judeu. Ele veio para um povo, para que esse povo viesse ser restaurado, para que houvesse a conexão às demais nações. Porque Yeshua não só vai conectar os judeus ao Eterno, mas ele também vai conectar, está conectando as nações ao Eterno. E esse é o propósito do Eterno, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, e pela verdade sejam libertos, sejam salvos. E o próprio Senhor Yeshua fala isso lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ali é uma conexão de Yeshua com a Torá. Ou seja, a Torá fala dele, os profetas falou dele. Então os discípulos estão vendo ali na íntegra que aquele homem que está ali sendo transfigurado em um corpo de glória, entrando no seu estado original, como era o Adão antes da queda, ele está se transfigurando ali num corpo de glória. E aquelas duas representações, e Moisés representa a Torá e Elias representa todos os profetas, é uma conexão exata, mostrando que as escrituras está nele. Ele é a própria Torá viva, ele é o verbo vivo, como o nosso irmão João fala, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Yeshua é a própria Torá materializada em um corpo humano. Está entendendo? E mostrando que o homem teve o seu estado original, não esse estado que estamos hoje, que é um estado corrupto. Nosso corpo hoje é um corpo que perece, ele envelhece, morre. Mas o Adão de dentro do Éden da queda é um corpo que não envelhece, que não se corrompe. Por isso que eu disse aos irmãos que antes de Adão cair, lá no primeiro vídeo, o corpo dele era cheio de glória, era um corpo de luz. Por quê? Porque ele é a imagem do próprio Mashiach. Ele é o próprio Mashiach, a imagem do próprio Mashiach. Ou seja, é a xerox idêntica, é a xerox fiel, é a cópia fiel. O Adão de dentro do Éden de cair é a cópia fiel do Mashiach. Por isso que naquele momento ele se transforma, e tanto Pedro como João e Tiago não estranham. Eles ficam admirados, mas não estranham aquilo, porque eles conhecem a Torá. Inclusive na própria Torá houve uma transfiguração. Qual é a transfiguração que teve na Torá? De Moshe, que a gente chama de Moisés. Ele ficou lá em cima, lá no monte, e aquele período que ele ficou com o Eterno lá no monte,
a presença do Eterno foi tão eminente, tão próxima a ele, que o corpo dele entrou num estado de transformação. Nem ele percebeu isso. Só se percebeu quando ele desce do monte, o povo não aguentava olhar para o rosto dele, porque o rosto dele estava transfigurado, estava um rosto como se fosse a luz do dia no seu fulgor, o rosto dele estava cheio de glória. Teve que botar um véu no rosto de Moshe, porque o povo não aguentava ver ele. Porque aquele período que ele ficou no monte, o Eterno se aproximou dele. Então o corpo dele físico entrou num estado de transformação, ou seja, a presença do Eterno fez com que o corpo dele, as moléculas, as suas partículas, enfim, toda a sua estrutura humana começasse a se transformar no seu estado original, como era Adão. E foi isso que aconteceu com Yeshua ali no Monte Hermon. Ele começou a se transformar porque o Eterno desceu ali numa nuvem, uma nuvem negra, uma nuvem espessa ali naquele lugar, e quando aquela nuvem desceu, arraiou ali, a voz soou dentro daquela nuvem, trovões, relâmpagos, e uma voz soou dizendo assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então aquela voz falou isso, e isso acontece nas escrituras por 3 vezes. Quando Yeshua foi batizado por nosso irmão João Batista, lá no Jordão, quando o profeta tira ele das águas após o batismo, uma voz soou do céu dizendo, uma voz que ecoa do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho satisfação, em quem me dá felicidade. Também acontece isso quando ele, nessa passagem que eu li para vocês, acontece isso quando aquela nuvem desce do meio da nuvem e ele está se transfigurando, Moshe e Eliabe está ali com ele, e a voz brada lá de dentro dizendo: este é meu filho, a ele ouvi. Quando aquela voz brada ali, e depois quando ele está entrando, quando ele entra em Jerusalém, ele está em Jerusalém e o povo aclamando ele entrando lá no jumentinho, no burrinho, e quando ele está entrando, naqueles momentos ali daquela aclamação, surge uma voz, todo o povo ouviu, alguns ficou pensando que era um estrondo, que era um trovão, outros conseguiram ouvir nitidamente que soou uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, por 3 vezes nas escrituras se ouve essa voz bradando dos céus, a voz do próprio Pai, do Eterno, confirmando a vida do seu filho. Então, meus irmãos, é o que eu quero dizer com tudo, para finalizar, com tudo isso. É por isso que o nosso irmão Shaul Paulo fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Que transformação é essa? Esse corpo vai ser transformado, vai entrar num estado de metamorfose, de transformação, de transfiguração. Esse corpo corrupto vai se transformar num corpo incorruptível, um corpo de glória. E o nosso irmão João também fala nas suas epístolas, ele fala que, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos quando ele se manifestar, assim como ele é, o veremos e seremos. Então o povo de Deus vai sim, o povo do Eterno, os lavados e remidos no sangue de Yeshua, os que querem se conectar às escrituras de maneira verdadeira, de maneira pura, esses sim vão ser transformados num abrir e fechar de olhos para receber um corpo incorruptível, um corpo de glória. Que corpo de glória é esse? Que corpo de glória é esse? É o corpo que Adão e Eva tinham lá no princípio, antes de pecar. Então o Eterno fez uma roupa chamada de pele humana para dar condição ao homem de viver no mundo, porque o homem tinha perdido a roupa de glória, e ele não tinha como viver no mundo desguarnecido, ou seja, os seus órgãos, ossos, nervos, músculo exposto. Então o Eterno fez uma roupa que eu já falei para vocês, está no original, é pele humana. Ele fez esse órgão chamado pele humana, a derbe, né? Ele fez e colocou no homem para que o homem tivesse o seu corpo protegido e fosse assim expulso do jardim. No jardim ele não podia ficar porque ele perdeu a glória, sua roupa de glória, o seu estado original. Quando ele peca,
o estado dele muda. Ele sai do seu estado de glória, seu estado eterno, seu estado de santidade, e ele fica vazio. E aí o Eterno faz essa roupa de pele. E ali Yeshua na transfiguração mostrando ao discípulo como era o homem, né? É uma amostra, aquela transfiguração dele é uma amostra de como era o homem no seu estado original antes de pecar. E o próprio Yeshua, quando ressuscita, ele ressuscita como? Ele ressuscita num corpo corruptível. Ele veio ao mundo num corpo corruptível, um corpo do Adão caído. Embora ele sendo santo e perfeito, ele estava no corpo do Adão caído. Mas quando ele morre e ressuscita, ele não ressuscita mais no corpo corruptível, mas sim um corpo de glória, incorruptível. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero estar abençoando a vida de vocês com este vídeo. Vamos orar ao Eterno. Bom Pai, eterno, maravilhoso, santo é o teu nome. Em nome do teu Filho Yeshua, queremos te agradecer por esse momento que meditamos em tua palavra. Que a tua palavra possa alcançar os corações e a mesma falar de uma forma mais profunda, para que o teu povo, todos nós, viemos nos conectar a ti por intermédio de Yeshua, seu Filho, que é a sua verdadeira manifestação entre nós. A tua bênção possa estar sobre o teu povo. Em nome de Yeshua, o Mashiach, assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém.